Em meio a uma realidade empresarial, pontuada de elementos como óleo, gás, números e planilhas, a unidade abriga com satisfação 5 empregados que pode se chamar da nata da literatura baiana. Afinal, José Ribeiro Filho, Luiz Carlos Salomão, Goulart Gomes, Vladimir Queiroz e Odair Campos fazem parte do Dicionário de Autores Baianos. Publicação editada pelo Governo do Estado no ano passado, que reúne nomes e informações de autores baianos. Os empregados dividem espaços com renomados autores, como João Baldo Ribeiro, Rui Barbosa e o imortal Jorge Amado. Goulart, como foi para participar da seleção do dicionário? Bem, a seleção ela foi organizada pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado, em parceria com vários órgãos estaduais e municipais, inclusive a Academia de Letras da Bahia. Contou também com a participação das secretarias de cultura dos municípios, que indicaram autores. Esses autores foram contactados através de e-mail, através de correspondência e convidados a participar da antologia. Isso para os autores vivos. Os autores já falecidos foram selecionados em função das obras publicadas existentes nas bibliotecas. Como é a sensação de ter o nome ao lado de grandes escritores como Jorge Amado e Rui Barbosa? Felicidade total, Patrícia, porque você estar ao lado do meu guru Jorge Amado, para mim é motivo, entendeu, de fortes emoções. Para quem lê minhas obras sabe que eu tenho muito essa vertente dele, tanto nos meus poemas quanto nas próprias adaptações das peças. Já fiz muita adaptação de peça em cima dos trabalhos de Jorge. Então, para mim é uma felicidade total estar no meio dessa gama, dessa elite cultural brasileira, né? Para mim é muita emoção. Salomão, você disse que tem uma sensação particular, né, de estar nesse dicionário. Por quê? Não, justamente por isso que o Odair falou, e Goulart, é uma obra do governo do estado que até que enfim reconhece o trabalho que a gente faz. E não é um trabalho feito obrigado, ou porque alguém mandou, ou porque... Não, nós fazemos porque gostamos, porque amamos a coisa, porque queremos traduzir uma cultura. Né? Como o Odair disse, Jorge Amado, João Baldo, o próprio Rui Barbosa, Adonias, essa turma toda nos abriu esse caminho e a gente tem que continuar criando, e tudo que está aqui não é invenção, é uma versão da minha visão do mundo. Quem são seus modelos literários e intelectuais? Desde a infância eu tive um contato muito grande com a literatura, né? Sempre vi em casa muito poesia, né? Meu pai gostava muito de poesia. Eu tive uma influência muito grande de Castro Alves, né? Castro Alves, Gonçalves Dias, os românticos inicialmente. Então, depois eu li muito Drummond. Então eu considero também que Drummond teve uma influência muito grande. Agora, algumas pessoas, inclusive aqui Goulart, falam que a minha poesia ela tem uma semelhança muito grande com o João Cabral de Melo Neto, que é o poeta engenheiro, né? Embora eu nunca tenha lido João Cabral de Melo Neto. Infelizmente nunca li. Eu já comprei um livro, disse eu vou ler, depois que Goulart falou, mas não li ainda. Foi Gonçalves Dias, né? Ele tem uma poesia muito bonita chamada Ainda Uma Vez a Deus, que parece que é a essência das poesias, para mim, a mais bonita. Mas como a minha tendência é mais para contos, através de causos e literatura de cordel, tem o Rodolfo Cavalcante, que era um cordelista da melhor qualidade, e também um lá da minha terra chamado João Alberto Ribeiro, apelidado como Lourinho. Ele era muito bom em cordel. Então essas duas vertentes aí que me inspiraram a escrever as minhas poesias e meus causos, que eu costumo expressar nos livros. Olha, inicialmente eu tive a influência forte de Castro Alves também, como Vladimir, e de Augusto dos Anjos. Isso no início. Nos últimos anos, quando eu comecei a aprimorar mais o meu texto, minhas influências mais marcantes foram Guimarães Rosa e Manuel de Barros. Então eu tenho uma preocupação muito grande com a estrutura do texto. Tem uma preocupação muito grande com a linguagem que está sendo utilizada. E esses dois autores, para mim, são as duas grandes referências. Mudando um pouco o foco agora, a literatura brasileira vive um momento muito interessante, né? Muita gente publicando, muita gente escrevendo. É o chamado efeito blog. Mas poucos autores de qualidade.
O que você considera a respeito disso? O fato que muita gente está escrevendo é ótimo. Como disse Goulart, nós estamos precisando de muita gente lendo. Infelizmente, no Brasil, o Brasil ainda é um país que não tem o hábito de leitura. Enquanto que o americano lê em média de 5 a 6 livros per capita por ano, o japonês lê 8, o australiano lê 7, 8. O brasileiro não chega nem a um livro per capita. Agora, por que isso? Eu presumo que as nossas escolas ainda não se dirigiram para a literatura, para o fato de ler. Esse é o grande problema que eu vejo no país. Na hora que se chegar a literatura, o curso primário, o primeiro grau, cuidar especificamente da literatura, cuidar do português, da matemática e da história do Brasil, nós teremos educação de outro nível e teremos cultura de leitura. O fato também de todo mundo escrever esbarra numa coisa séria, publicar e distribuir. Esse é um grande problema que nós temos. Quando você tende a ir para o Sudeste e Sul, você tem mais leitores. Mas quando você tende a vir Norte e Nordeste, a coisa cai drasticamente, só reforçando o que Salomão falou aí. Então, por isso que tem a questão do repensar, de uma nova estrutura, alguma coisa tem que ser feita mesmo, e com políticas do governo, inclusive, né? Ali, Patrícia, eu queria reforçar o que eu daí disse o seguinte: eu, graças a Deus, eu tenho distribuído meus livros quase que no Brasil todo. E eu recebo e-mail e telefone de todas as partes do Brasil. Inclusive, Paraná é onde eu mais leio meu livro. Eu falo mais literatura voltada para o Nordeste, para o linguajar do Nordeste, e o povo lá adora isso. Agora, o que eu gostaria de dizer é que a literatura, o livro é diferente da internet. Por quê? Porque o livro faz você viajar, faz você pensar, você criar. É tanto que muitos leitores leem algum trecho meu e dizem assim: eu gostei quando você citou não sei o que, eu não escrevi com aquela intenção, é ele que entendeu. Quer dizer, ele tem direito a viajar, ele tem direito a sonhar em cima do que eu escrevo, que é diferente da internet. Porque a internet normalmente é associada à imagem, ninguém tem direito a imaginar. Então o imaginário fica prejudicado nesse momento que você troca a literatura escrita pela literatura gráfica. Na época da internet, quais as maiores dificuldades vividas pelos escritores? Existe muito hoje no mundo aquela questão do imediatismo, né? Dessa urgência de ter que escrever, de ter que estar divulgando, de ter que estar lançando um livro. Eu acho também que a literatura ela precisa de muita maturação, né? De muita introspecção para você maturar o escrito, né? Eu entendo assim que se você não tem uma divulgação maciça, se você não tem uma leitura maciça, se todo o povo não está habituado a ler, ele começa a não ter critério do que ler. Ele pode ler coisas úteis e coisas inúteis. Pode se banalizar através da internet, porque é mais prático, através da literatura rápida, do imediatismo, como você disse. Esse é o problema. Apesar dessa divulgação toda, eu acho que ela não está assim, maciçamente aplicada. Muita gente que gosta de ler prefere chegar numa livraria, comprar o livro e sair com o livro para ler e até indicar. Muito diferente dessa situação da internet. A internet é um meio muito frio. Um livro você lendo, até para você presentear um livro, tem efetivamente algo mais, vamos dizer assim, mais consentimento. E a internet você vê diversas publicações que, em verdade, pode ser até boas, mas é muito mais fácil você chegar numa livraria e adquirir um livro, né? Mas, de certa forma, é algo que valoriza, né, toda uma obra que foi pensada, que foi estudada e que foi impressa. Essa discussão que a gente está tendo aqui é muito interessante, né? São vários pontos de vista e essa questão das livrarias mesmo, né, é uma questão crítica, né? Na minha opinião, as livrarias são espécies em extinção. Há pouco tempo fechou aqui em Salvador uma das melhores livrarias que a gente tinha, que era Grandes Autores, que era uma livraria voltada para a literatura. Você tem mega stores, então nos shoppings você tem grandes livrarias, agora está chegando mais uma aqui para Salvador.
Mas a livraria, como a gente conhecia há 20, 30 anos, ela está deixando de existir. A figura do livreiro, aquele cara que recomendava, que indicava, que discutia um livro com você, já desapareceu. As pessoas que trabalham nas livrarias hoje não entendem nada de literatura, ou muito pouco. A internet, apesar de ela atingir apenas uma parcela do público brasileiro, ela atinge a parcela do público que tem poder aquisitivo. Livro é caro, infelizmente. É um produto caro, é um produto longe, né, do poder aquisitivo, distante do poder aquisitivo das pessoas de baixa renda. Então, as pessoas que têm uma renda melhor, as pessoas das classes sociais mais favorecidas, mais beneficiadas, têm internet. Então, elas vão para a internet e compram livro na internet, compram nos grandes sites, nas grandes livrarias na internet. Eu, há meses, não ponho os pés numa livraria e compro pelo menos 5 livros por mês. Vocês como escritores, você passando parte desse grupo, como é que você percebe a literatura contemporânea? A gente tem hoje escritores maravilhosos na Bahia, no Brasil. Eu acho que cada vez mais você tem um grande número de bons escritores. O que falta para o autor brasileiro, baiano, são políticas públicas que incentivem a leitura, que formem novos escritores. Porque a gente corre o perigo de, dentro de algum tempo, ter no país mais escritores do que leitores. Mas a literatura brasileira e a literatura baiana continua sendo de muito boa qualidade. Há escritores que dizem que o exercício da escrita é uma experiência sofrida, enquanto outros declaram sentir um imenso prazer. Em qual categoria você se enquadra? Em termos de sofrida, em verdade, quando eu caio para a parte de poesia é algo que nós fazemos normalmente, inspirado em algo que aconteceu, né? E isso, com certeza, não é só o sofrimento que leva você a escrever. O sofrimento também leva você a escrever. Como a felicidade leva você a escrever poemas bonitos. Então, de alguma forma, você pode escrever por estar sofrendo por alguma coisa, ou de alguma coisa, ou pode estar escrevendo porque você está feliz de estar escrevendo. Então, em algum momento eu estou, às vezes, né? Posso te garantir que às vezes eu estou muito feliz e escrevo, e às vezes eu estou muito triste e também escrevo. Normalmente, quando eu estou escrevendo poesias, é algo mais sofrido, né? Não é essencialmente, mas é algo mais sofrido, evidentemente. Mas quando eu escrevo causos, eu acho que é um momento que eu estou mais alegre, porque eu gosto de criar um fato que me contam, né? Normalmente eu busco esse fato, e aí floreio e conto um caos. Ou em prosa ou em verso. E aí eu me enquadro nessas duas vertentes. Eu acho que todo escritor, existe um grande prazer realmente em escrever. O prazer realmente é imenso, é uma coisa assim realmente muito grande. Mas por outro lado também, todo escritor é muito perfeccionista, né? Então aí que está o sofrimento, porque ele nunca está satisfeito com aquilo que escreve. Então aí ele está sempre mexendo, remexendo, revisando. Então, para quem escreve romance, para acabar um romance deve ser realmente um martírio muito grande, porque ele faz e refaz várias vezes. Então o prazer é grande, agora também o sofrimento é por causa disso, é pela perfeição que ele quer dar à obra. Existem 3 momentos, né? Primeiro momento, o prazer maravilhoso de escrever, da obra realizada, do filho criado. Segundo momento, a hora de editar. Sai de baixo, aí é bravo. E o terceiro momento, o reconhecimento do que você escreveu, porque você efetivamente fez. Está aí, está aqui, eu fiz, vai ser meu até morrer. Eu não estou escritor, eu sou. Então isso é importante, a gente saber, ter a certeza de que realizou, que deu uma contribuição para a nossa cultura, para relembrar os fatos culturais, para lembrar a forma de falar, a forma de agir, a forma de viver, de registrar, porque ninguém inventa. Você trabalha em cima de uma verdade que aconteceu, seja em lugares diferentes, e cria uma história, né? Então, por isso que eu digo, eu não sou historiador, sou contador de história, sou contador de casos. O que você diria sobre a crítica atual, que os autores contemporâneos não se preocupam mais em contar histórias? Bom, eu me preocupo em contar história, sim. Aqui eu não acredito que ninguém invente história. Eu não consigo, eu pelo menos não consigo. Eu só conto aqui fatos acontecidos. Agora, evidentemente que como romancista ficcionista, eu tenho direito à versão dos fatos. Eu boto o nome do
personagem que eu quero, eu crio as situações que eu quero, eu ridicularizo ou torno ele herói, a depender da vontade que eu me coloco, né? Porque eu estou escrevendo uma história. Como eu não tenho obrigação, não tenho compromisso com a história, eu tenho compromisso com a versão dela. Como é que você define Goulart Gomes por Goulart Gomes? Difícil, é muito mais fácil quando falam da gente, né? Mas a minha literatura, já são 20 e poucos anos de texto, ela tem evoluído, né? Ela saiu de um momento que quase todos os poetas começam, um momento romântico, tá? Para um momento, eu diria que pós-modernista, um momento muito contemporâneo e com as influências que eu já citei. Então eu tenho uma preocupação muito grande com a estrutura do texto, né, com a linguagem que está sendo utilizada, tá, com o perfil psicológico das personagens, quando entra alguma personagem no texto. E eu gosto muito de brincar com todos os tipos de textos, com o cordel, com o poetrix, com o haikai, com o conto, com o romance, complementando o que os colegas aqui disseram, escrever para mim também é um prazer. Então eu procuro desfrutar desse prazer das formas mais variadas possíveis. A literatura de Odair Campos dos Santos por Odair Campos dos Santos. Bom, eu prefiro também, como o Goulart disse, ser analisado pelos outros, né? Mas as pessoas acham interessante o trabalho. O Goulart diz, Odair é um poeta, é uma rocha, entendeu? Uma dureza, entendeu? Porque é um pouco diferente da ficção de Salomão, porque eu trabalho até com meus próprios poemas, 99% ele é real, entendeu? Sai muito de mim para você. Eu não sou muito de imaginar, de fantasiar e tal, mesmo sendo poeta. Então eu trabalho muito em cima do real. Então eu tenho essa linha, né, de trabalhar em cima do real, daquilo que é correto. E tem mais um detalhe, tudo pela causa. Eu acabei de dizer, a minha causa é o social. Então, por causa disso, eu tenho também o meu momento de prazer, de deleite cultural, de poemas, do mel, mas eu tenho minhas cacetadas, minhas rochas, né, Goulart? Então é por aí, entendeu? É por aí, é flor e pedra, entendeu? E você, Vladimir, como é que você define Vladimir Queiroz por ele mesmo? A minha poesia ela é muito pictórica, né? Quando eu escrevo é como se eu estivesse pintando um quadro. Eu vejo as imagens, né? Eu percebo os sons. Então, a partir daí é que eu começo a transformar, né? Usando uma caneta lá como se fosse um pincel, transformar aquilo num poema, numa coisa escrita, né? Então eu procuro ser o mais natural possível, escrever aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que me preocupa. Tenho também, como o Goulart falou, uma preocupação muito grande com a forma também. Sempre me preocupa muito a forma. Sempre escrevo e reescrevo várias vezes, né? Tem uma influência muito grande da minha origem familiar, minha origem sertaneja. Então isso também é muito presente naquilo que eu escrevo. Também escrevo outras coisas, né? Escrevo de tudo, mas é muito forte o traço da origem familiar, né? Da origem sertaneja. Luiz Carlos Salomão Corrêa por Luiz Carlos Salomão Corrêa. Olha, eu procuro fazer. Não adianta ficar achando o que é que vão achar. Me interessa fazer. Eu faço e está aqui. Acho que tem muita gente que está gostando, tem muita gente que gosta, outros não me dão um palpite, mas de uma forma geral eu acho que eu dei minha contribuição e estou dando. Eu não só faço isso, eu também pinto. Por exemplo, essas pinturas que estão aqui no meu livro, todas são minhas. Então, eu, em vez de ficar pensando o que é que vai dar de certo ou errado, eu faço. Depois, o negócio dá. Né? E tô deixando. Aqui, ó, daqui a 100 anos alguém vai ter na biblioteca. Ó. Alguém vai ter lá na biblioteca e vai dizer, ih, esse cara aqui, ó, escreveu aqui, aí começa a ler e diz, poxa, era assim que se falava naquela época.
Era disso que se tratava naquela época, né? E eu vou ficar feliz em, sei lá, deve estar em espírito por aí, olhando ele ler. E para finalizar, você, Ribeiro. José Ribeiro das Mercês Filho, por ele mesmo. Em verdade, eu sou um camarada muito bairrista, gosto do nome da minha terra, e busco as inspirações dos meus causos justamente na minha cidade. Comecei a escrever um livro de memórias, né, que eu tinha vontade de registrar a minha vida até aos 40 anos e fiz. Em 2001 lancei o livro Memórias de um Serriense Bairrista, né, que conta a minha história desde quando eu nasci até 40 anos. A minha vinda de Serrinha para cá, né, tempo de adolescente, de criança, adolescente, de pensionato, né? E esse livro eu fiz o lançamento em Serrinha e doei todo o livro, que eu não tinha essa ideia de continuar escrevendo, doei toda a edição para a Filarmônica de Serrinha, que eu gosto muito de Filarmônica, gosto muito de música, e principalmente de Filarmônica, e eu doei toda a renda do livro para a Filarmônica de Serrinha. Mas daí a inspiração veio e eu comecei a escrever outras coisas, como eu gosto muito de causos, né? De piadas e causos, eu justamente com base em fatos que ocorreram em Serrinha, aí eu vou floreando e fazendo os causos que muita gente gosta. Eu mesmo gosto muito de escrever. Quando eu escrevo um caos e leio depois, eu mesmo dou risada dos fatos que ocorreram, né, e que eu pude florear e desenvolver na escrita. Eu acho muito interessante. Na verdade, eu me acho um felizardo por poder ter um tempinho de pensar e escrever algo, principalmente da minha terra, que eu gosto muito. Nesse bate-papo, a gente pode chegar à conclusão de que nós temos grandes escritores, o que faltam são os leitores. Qual a mensagem que vocês deixam para os telespectadores que são possíveis leitores de vocês? Olha, teve um filme que está circulando aí na internet e que foi exibido na premiação do Projeto Proteção, aqui no Ediba, que é o que as crianças veem, as crianças fazem. E muitos pais reclamam que os filhos não leem. E às vezes eu me pergunto, será que as crianças, né, as crianças que a gente tem em casa, veem a gente lendo, veem a gente com o livro na mão? Então o que eu recomendaria, né, minha sugestão é que os pais também fizessem esse papel, não deixassem só para a escola. Estimulassem em casa, no lar, as suas crianças a lerem. Porque com certeza a gente vai ter bons leitores daqui a 10, 15, 20 anos. Acho que essa coisa do lar, de você ter a família, né, lendo, sendo ponto de referência para a criança e tal, vai por aí, até desembocar naquela questão que eu falei da educação, né? Quando isso tiver antenado, família, escola, a coisa vai deslanchar mais. Porque é mais ou menos, por que o pessoal do Sul tem uma vantagem em cima da gente? Exatamente por isso, porque é hábito mesmo, o pessoal já tem uma cultura mesmo de estar lendo, as crianças vão observando e tal. Então é por aí, mas eu acredito que os câmeras, depois dessa, vão ler o linguajar de Goulart, entendeu? E a Poesia das Pedras de Odaí. Poesia das Pedras de Odaí, os livros de Salomão, e vai por aí, entendeu? E depois que a gente declamar alguma coisa aqui, vai ficar melhor. Então eu digo, leiam, né? Leiam porque é através da leitura que você vai poder questionar alguma coisa, né? Se você não tiver o embasamento da leitura, você não vai poder questionar. É através da leitura que você vai se formar quanto pessoa, né? Então, você lê para poder formar, né? Para se formar, transformar naquilo que você quer ser, é através da leitura. E através da leitura também que você vai ter contato com o dia a dia do povo, né? Toda a cultura está registrada nos livros, né? Não só a parte científica, mas todo o dia a dia da cultura do povo. Então, mais uma vez eu digo, leiam, né? Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, eu não sei quem foi que falou isso, mas é uma sabedoria. E se você não ouve, não sabe ouvir, porque não lê, não consegue ver direito e não faz, então você não está preparado para o mundo. Com certeza a leitura nos fortalece e nos traz a busca da cidadania. Leiam muito, é muito bom. Mulher, perfeita simetria. Mulher, delicadeza e galhardia. Mulher,
às vezes complexa, inexata, mas que nunca se aparta da sua querida cria. Mulher, fogo e paixão. Mulher, das poesias a inspiração. Mulher, frágil coração. Mulher, em qualquer situação, sorria, porque é sempre no calor dos teus braços que o homem se refugia. Em 1999 eu propus uma linguagem poética chamada Poetrix, que está sendo praticada no Brasil todo e em alguns países, que se caracteriza por ser uma tropicalização do haikai. São poesias curtas de 3 versos e eu vou dizer 3 Poetrix aqui para vocês. Assalariado. Vende a vida inteira pelo pão de cada dia. A liberdade boia, fria. Gravidez. Pingos pousam no brilho. A mulher cresce. Nasce o filho. E finalmente, Pessoix. 1/3 de mim delira. 1/3 de mim pondera. Outro terço, quem dera. Obrigado. Eu vou recitar aqui um poema, como eu falei, da origem familiar, né? O título é Juá, e ele fala do vaqueiro, né? À sombra do Juá, jazia o boi do pasto, imóvel, absorto. O boi do mato que o vaqueiro incauto ao seu encalço foi. À sombra do Juá, com a boca fechada, engolido o mugido, bravo, sem ruminar. Só os cascos na terra em poeira, a sublimar. À sombra do Juá ficou o boi perdido, exalado no fogo das ferras, na contagem dos umbigos curados. À sombra do Juá ficou o boi, quando o vaqueiro passou e levou o trote consigo. Meu segundo livro começa o romance com 2 fofoqueiros na praça, né? Como todo interior, tem aqueles repórteres de praça que tomam conta da vida de todo mundo, né? Então eles começam assim, o capítulo 1 diz assim: pois é, Noca, embuchou. Aí outro já sabe quem é o devedor? Ele diz, qual é? Ela não fala, tá amuada, diz que prefere morrer e a gente sabe que Noca é tinhosa. Desde menina, quando amuava, era pior do que Jeque quando empaca. Com aquela cara de sonso, hein? Ninguém podia imaginar jamais que ela já estivesse tão na frente. Todo mundo pensava que era uma moça decente. Esse, qual é, Canidé? Hoje não tem esse negócio de decente ou subinte, não. Cada um que se defenda. Quando a coisa aperta embaixo, a cabeça de cima perde o controle e aí é só deixar rolar. E daí vai, ó. Esse é o diálogo. Eu gosto muito da lua cheia, serve de inspiração para escrever algumas coisas bonitas. Eu fiz uma poesia que é justamente antes da lua cheia aparecer, o título. E vocês vão ver por que é antes da lua cheia aparecer. Lembrando de ti a cada instante, alimentando a tua presença na mente, sozinho nesse ambiente, sinto uma saudade constante. A cada aparição desta lua, transmite a essência de carinho, mesmo estando sozinho, sinto a presença tua. Mas antes que ela apareça e outro ofereça a alguém, você me vieste a lembrança e presenteio esta beleza, meu bem. Astro símbolo dos namorados, na sua fase genial, eu lhe ofereço enamorado na pura ausência do mal. Tudo isso terá sentido se desejar o que eu sinto por você. Ficarei contente e feliz antes de a lua cheia aparecer. Muito obrigada. A UNBA orgulha-se desta parcela talentosa que usam a literatura como manifestação e fortalecimento da cultura do nosso povo. Gostaríamos de agradecer à Universidade Petrobras por ter cedido esse espaço para a entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
uma realidade empresarial, pontuada de elementos como óleo, gás, números e planilhas, a unidade abriga com satisfação 5 empregados que pode se chamar da nata da literatura baiana. Afinal, José Ribeiro Filho, Luiz Carlos Salomão, Goulart Gomes, Vladimir Queiroz e Odair Campos fazem parte do Dicionário de Autores Baianos. Publicação editada pelo Governo do Estado no ano passado, que reúne nomes e informações de autores baianos. Os empregados dividem espaços com renomados autores, como João Baldo Ribeiro, Rui Barbosa e o imortal Jorge Amado. Goulart, como foi para participar da seleção do dicionário? Bem, a seleção ela foi organizada pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado, em parceria com vários órgãos estaduais e municipais, inclusive a Academia de Letras da Bahia. Contou também com a participação das secretarias de cultura dos municípios, que indicaram autores. Esses autores foram contactados através de e-mail, através de correspondência e convidados a participar da antologia. Isso para os autores vivos. Os autores já falecidos foram selecionados em função das obras publicadas existentes nas bibliotecas. Como é a sensação de ter o nome ao lado de grandes escritores como Jorge Amado e Rui Barbosa? Felicidade total, Patrícia, porque você estar ao lado do meu guru Jorge Amado, para mim é motivo, entendeu, de fortes emoções. Para quem lê minhas obras sabe que eu tenho muito essa vertente dele, tanto nos meus poemas quanto nas próprias adaptações das peças. Já fiz muita adaptação de peça em cima dos trabalhos de Jorge. Então, para mim é uma felicidade total estar no meio dessa gama, dessa elite cultural brasileira, né? Para mim é muita emoção. Salomão, você disse que tem uma sensação particular, né, de estar nesse dicionário. Por quê? Justamente por isso que a Daí falou e Goulart, é uma obra do Governo do Estado que até que enfim reconhece o trabalho que a gente faz. E não é um trabalho feito obrigado, ou porque alguém mandou, ou porque... Não, nós fazemos porque gostamos, porque amamos a coisa, porque queremos traduzir uma cultura. Né? Como o Odair diz, Jorge Amado, João Baldo, o próprio Rui Barbosa, Adonias, essa turma toda nos abriu esse caminho e a gente tem que continuar criando, e tudo que está aqui não é invenção, é uma versão da minha visão do mundo. Quem são seus modelos literários e intelectuais? Desde a infância eu tive um contato muito grande com a literatura, né? Sempre vi em casa muito poesia, né? Meu pai gostava muito de poesia. Então, eu tive uma influência muito grande de Castro Alves, né? Castro Alves, Gonçalves Dias, os românticos inicialmente. Então, depois eu li muito Drummond. Então eu considero também que Drummond teve uma influência muito grande. Agora, algumas pessoas, inclusive aqui Goulart, falam que a minha poesia ela tem uma semelhança muito grande com o João Cabral de Melo Neto, que é o poeta engenheiro, né? Embora eu nunca tenha lido João Cabral de Melo Neto. Infelizmente nunca li. Eu já comprei um livro, disse eu vou ler, depois que Goulart falou, mas não li ainda. Foi Gonçalves Dias, né? Ele tem uma poesia muito bonita chamada Ainda Uma Vez a Deus, que parece que é a essência das poesias, para mim, a mais bonita. Mas como a minha tendência é mais para contos, através de causos e literatura de cordel, tem o Rodolfo Cavalcante, que era um cordelista da melhor qualidade, e também um lá da minha terra chamado João Gilberto Ribeiro, apelidado como Lourinho. Ele era muito bom em cordel. Então essas duas vertentes aí que me inspiraram a escrever as minhas poesias e meus causos, que eu costumo expressar nos livros. Olha, inicialmente eu tive uma influência forte de Castro Alves também, como Vladimir, e de Augusto dos Anjos. Isso no início. Nos últimos anos, quando eu comecei a aprimorar mais o meu texto, minhas influências mais marcantes foram Guimarães Rosa e Manuel de Barros. Então eu tenho uma preocupação muito grande com a estrutura do texto. Tem uma preocupação muito grande com a linguagem que está sendo utilizada. E esses dois autores, para mim, são as duas grandes referências. Mudando um pouco o foco agora, a literatura brasileira vive um momento muito interessante, né? Muita gente publicando, muita gente escrevendo. É o chamado efeito blog. Mas poucos autores de qualidade. O que
que você considera a respeito disso? O fato que muita gente está escrevendo é ótimo. Como disse Goulart, nós estamos precisando de muita gente lendo. Infelizmente, no Brasil, o Brasil ainda é um país que não tem o hábito de leitura. Enquanto que o americano lê em média de 5 a 6 livros per capita por ano, o japonês lê 8, o australiano lê 7, 8, o brasileiro não chega nem a um livro per capita. Agora, por que isso? Eu presumo que as nossas escolas ainda não se dirigiram para a literatura, para o fato de ler. Esse é o grande problema que eu vejo no país. Na hora que se chegar a literatura, o curso primário, o primeiro grau, cuidar especificamente da literatura, cuidar do português, da matemática e da história do Brasil, nós teremos educação de outro nível e teremos cultura de leitura. O fato também de todo mundo escrever esbarra numa coisa séria, publicar e distribuir. Esse é um grande problema que nós temos. Quando você tende a ir para o Sudeste e Sul, você tem mais leitores. Mas quando você tende a vir Norte e Nordeste, a coisa cai drasticamente, só reforçando o que Salomão falou aí. Então, por isso que tem a questão do repensar, sei lá, de uma nova estrutura, alguma coisa tem que ser feita mesmo e com políticas do governo, inclusive, né? Ali, Patrícia, eu queria reforçar o que eu daí disse o seguinte: eu, graças a Deus, eu tenho distribuído meus livros quase que no Brasil todo. E eu recebo e-mail e telefone de todas as partes do Brasil. Inclusive, Paraná é onde eu mais leio meu livro. Eu falo mais literatura voltada para o Nordeste, para o linguajar do Nordeste, e o povo lá adora isso. Agora, o que eu gostaria de dizer que a literatura, o livro é diferente da internet. Por quê? Porque o livro faz você viajar, faz você pensar, você criar. É tanto que muitos leitores leem algum trecho meu e dizem assim: eu gostei quando você citou não sei o que, eu não escrevi com aquela intenção, é ele que entendeu. Quer dizer, ele tem direito a viajar, ele tem direito a sonhar em cima do que eu escrevo, que é diferente da internet. Porque a internet normalmente é associada à imagem, ninguém tem direito a imaginar. Então o imaginário fica prejudicado nesse momento que você troca a literatura escrita pela literatura gráfica. Na época da internet, quais as maiores dificuldades vividas pelos escritores? Existe muito hoje no mundo aquela questão do imediatismo, né? Dessa urgência de ter que escrever, de ter que estar divulgando, de ter que estar lançando um livro. Eu acho também que a literatura ela precisa de muita maturação, né? De muita introspecção para você maturar o escrito, né? Eu entendo assim que se você não tem uma divulgação maciça, se você não tem uma leitura maciça, se todo o povo não está habituado a ler, ele começa a não ter critério do que ler. Ele pode ler coisas úteis e coisas inúteis. Pode se banalizar através da internet, porque é mais prático, através da literatura rápida, do imediatismo, como você disse. Esse é o problema. Apesar dessa divulgação toda, eu acho que ela não está assim, maciçamente aplicada. Muita gente que gosta de ler prefere chegar numa livraria, comprar o livro e sair com o livro para ler e até indicar. Muito diferente dessa situação da internet. A internet é um meio muito frio. Um livro você lendo, até para você presentear um livro, tem efetivamente algo mais, vamos dizer assim, mais consentimento. E a internet você vê diversas publicações que, em verdade, pode ser até boas, mas é muito mais fácil você chegar numa livraria e adquirir um livro, né? Mas, de certa forma, é algo que valoriza, né, toda uma obra que foi pensada, que foi estudada e que foi impressa. Essa discussão que a gente está tendo aqui é muito interessante, né? São vários pontos de vista e essa questão das livrarias mesmo, né, é uma questão crítica, né? Na minha opinião, as livrarias são espécies em extinção. Há pouco tempo fechou aqui em Salvador uma das melhores livrarias que a gente tinha, que era Grandes Autores, que era uma livraria voltada para a literatura. Você tem mega stores, então nos shoppings você tem grandes livrarias, agora está chegando mais uma aqui para Salvador.
Mas a livraria, como a gente conhecia há 20, 30 anos, ela está deixando de existir. A figura do livreiro, aquele cara que recomendava, que indicava, que discutia um livro com você, já desapareceu. As pessoas que trabalham nas livrarias hoje não entendem nada de literatura, ou muito pouco. Né? A internet, apesar de ela atingir apenas uma parcela do público brasileiro, ela atinge a parcela do público que tem poder aquisitivo. Livro é caro, infelizmente. É um produto caro. É um produto longe, né, do poder aquisitivo, distante do poder aquisitivo das pessoas de baixa renda. Então, as pessoas que têm uma renda melhor, as pessoas das classes sociais mais favorecidas, mais beneficiadas, têm internet. Então, elas vão para a internet e compram livro na internet, compram nos grandes sites, nas grandes livrarias na internet. Eu, há meses, não ponho os pés numa livraria e compro pelo menos 5 livros por mês. Vocês como escritores, você passando parte desse grupo, como é que você percebe a literatura contemporânea? A gente tem hoje escritores maravilhosos na Bahia, no Brasil. Eu acho que cada vez mais você tem um grande número de bons escritores. O que falta para o autor brasileiro, baiano, são políticas públicas que incentivem a leitura, que formem novos escritores. Porque a gente corre o perigo de, dentro de algum tempo, ter no país mais escritores do que leitores. Mas a literatura brasileira e a literatura baiana continua sendo de muito boa qualidade. Há escritores que dizem que o exercício da escrita é uma experiência sofrida, enquanto outros declaram sentir um imenso prazer. Em qual categoria você se enquadra? Em termos de sofrida, em verdade, quando eu caio para a parte de poesia é algo que nós fazemos normalmente, inspirado em algo que aconteceu, né? E isso, com certeza, não é só o sofrimento que leva você a escrever. O sofrimento também leva você a escrever. Como a felicidade leva você a escrever poemas bonitos. Então, de alguma forma, você pode escrever por estar sofrendo por alguma coisa, ou de alguma coisa, ou pode estar escrevendo porque você está feliz de estar escrevendo. Então, em algum momento eu estou, às vezes, né? Posso te garantir que às vezes eu estou muito feliz e escrevo, e às vezes eu estou muito triste e também escrevo. Normalmente, quando eu estou escrevendo poesias, é algo mais sofrido, né? Não é essencialmente, mas é algo mais sofrido, evidentemente. Mas quando eu escrevo causos, eu acho que é um momento que eu estou mais alegre, porque eu gosto de criar um fato que me contam, né? Normalmente eu busco esse fato, e aí floreio e conto um caos. Ou em prosa, ou em verso. E aí eu me enquadro nessas duas vertentes. Eu acho que todo escritor, existe um grande prazer realmente em escrever. O prazer realmente é imenso, é uma coisa assim realmente muito grande. Mas por outro lado também, todo escritor é muito perfeccionista, né? Então aí que está o sofrimento, porque ele nunca está satisfeito com aquilo que escreve. Então aí ele está sempre mexendo, remexendo, revisando. Então, para quem escreve romance, para acabar um romance deve ser realmente um martírio muito grande, porque ele faz e refaz várias vezes. Então o prazer é grande, agora também o sofrimento é por causa disso, é pela perfeição que ele quer dar à obra. Existem 3 momentos, né? Primeiro momento, o prazer maravilhoso de escrever, da obra realizada, do filho criado. Segundo momento, a hora de editar. Sai de baixo, que aí é bravo. E o terceiro momento, o reconhecimento do que você escreveu, porque você efetivamente fez. Está aí, está aqui, eu fiz, vai ser meu até morrer. Eu não estou escritor, eu sou. Então isso é importante, a gente saber, ter a certeza de que realizou, que deu uma contribuição para a nossa cultura, para relembrar os fatos culturais, para lembrar a forma de falar, a forma de agir, a forma de viver, de registrar, porque ninguém inventa. Você trabalha em cima de uma verdade que aconteceu, seja em lugares diferentes, e cria uma história, né? Então, por isso que eu digo, eu não sou historiador, sou contador de história, sou contador de casos. O que você diria sobre a crítica atual, que os autores contemporâneos não se preocupam mais em contar histórias? Bom, eu me preocupo em contar história, sim. Aqui eu não acredito que ninguém invente história. Eu não consigo, eu pelo menos não consigo. Eu só conto aqui fatos acontecidos. Agora, evidentemente que como romancista ficcionista, eu tenho direito à versão dos fatos.
eu boto o nome do personagem que eu quero, eu crio as situações que eu quero, eu ridicularizo ou torno ele herói, a depender da vontade que eu me coloco, né? Porque eu estou escrevendo uma história. Como eu não tenho obrigação, não tenho compromisso com a história, eu tenho compromisso com a versão dela. Como é que você define Goulart Gomes por Goulart Gomes? Difícil, é muito mais fácil quando falam da gente, né? Mas a minha literatura, já são 20 e poucos anos de texto, ela tem evoluído, né? Ela saiu de um momento que quase todos os poetas começam, um momento romântico, tá? Para um momento, eu diria que pós-modernista, um momento muito contemporâneo e com as influências que eu já citei. Então eu tenho uma preocupação muito grande com a estrutura do texto, né, com a linguagem que está sendo utilizada, tá, com o perfil psicológico das personagens, quando entra alguma personagem no texto. E eu gosto muito de brincar com todos os tipos de textos, com o cordel, com o poetrix, com o haikai, com o conto, com o romance, complementando o que os colegas aqui disseram, escrever para mim também é um prazer. Então eu procuro desfrutar desse prazer das formas mais variadas possíveis. A literatura de Odair Campos dos Santos por Odair Campos dos Santos. Bom, eu prefiro também, como o Goulart disse, ser analisado pelos outros, né? Mas as pessoas acham interessante o trabalho. O Goulart diz, Odair é um poeta, é uma rocha, entendeu? Uma dureza, entendeu? Porque é um pouco diferente da ficção de Salomão, porque eu trabalho até com meus próprios poemas, 99% ele é real, entendeu? Sai muito de mim para você. Eu não sou muito de imaginar, de fantasiar e tal, mesmo sendo poeta. Então eu trabalho muito em cima do real. Então eu tenho essa linha, né, de trabalhar em cima do real, daquilo que é correto. E tem mais um detalhe, tudo pela causa. Eu acabei de dizer, a minha causa é o social. Então, por causa disso, eu tenho também o meu momento de prazer, de deleite cultural, de poemas, do mel, mas eu tenho minhas cacetadas, minhas rochas, né, Goulart? Então é por aí, entendeu? É por aí, é flor e pedra, entendeu? E você, Vladimir, como é que você define Vladimir Queiroz por ele mesmo? A minha poesia ela é muito pictórica, né? Quando eu escrevo é como se eu estivesse pintando um quadro. Eu vejo as imagens, eu percebo os sons. Então, a partir daí é que eu começo a transformar, né, usando uma caneta lá como se fosse um pincel, a transformar aquilo num poema, numa coisa escrita, né? Então eu procuro ser o mais natural possível, escrever aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que me preocupa. Tenho também, como o Goulart falou, uma preocupação muito grande com a forma também. Sempre me preocupa muito a forma. Sempre escrevo e reescrevo várias vezes, né? Tem uma influência muito grande da minha origem familiar, minha origem sertaneja. Então isso também é muito presente naquilo que eu escrevo. Também escrevo outras coisas, né? Escrevo de tudo, mas é muito forte o traço da origem familiar, né? Da origem sertaneja. Luiz Carlos Salomão Corrêa por Luiz Carlos Salomão Corrêa. Olha, eu procuro fazer. Não adianta ficar achando o que é que vão achar. Me interessa fazer. Eu faço e está aqui. Acho que tem muita gente que está gostando, tem muita gente que gosta, outros não me dão um palpite, mas de uma forma geral eu acho que eu dei minha contribuição e estou dando. Eu não só faço isso, eu também pinto. Por exemplo, essas pinturas que estão aqui no meu livro, todas são minhas. Então, eu, em vez de ficar pensando o que é que vai dar de certo ou errado, eu faço. Depois, o negócio dá. Né? E estou deixando. Aqui, ó, daqui a 100 anos alguém vai ter na biblioteca. Ó. Alguém vai ter lá na biblioteca e vai dizer, ih, esse cara aqui, ó,
Escreveu aqui, aí começa a ler e diz, poxa, era assim que se falava naquela época. Era disso que se tratava naquela época, né? E eu vou ficar feliz. E, sei lá, deve estar em espírito por aí, olhando ele ler. E para finalizar, você, Ribeiro. José Ribeiro das Mercês Filho, por ele mesmo. Em verdade, eu sou um camarada muito bairrista, gosto do nome da minha terra e busco as inspirações dos meus causos justamente na minha cidade. Comecei a escrever um livro de memórias, né, que eu tinha vontade de registrar a minha vida até aos 40 anos e fiz. Em 2001 lancei o livro Memórias de um Serriense Bairrista, né, que conta a minha história desde quando eu nasci até 40 anos. A minha vinda de Serrinha para cá, né, tempo de adolescente, de criança, adolescente, de pensionato, né? E esse livro eu fiz o lançamento em Serrinha e doei todo o livro, que eu não tinha essa ideia de continuar escrevendo, doei toda a edição para a Filarmônica de Serrinha, que eu gosto muito de Filarmônica, gosto muito de música, e principalmente de Filarmônica, e eu doei toda a renda do livro para a Filarmônica de Serrinha. Mas daí a inspiração veio e eu comecei a escrever outras coisas. Como eu gosto de muito de causos, né, de piadas e causos, eu justamente com base em fatos que ocorreram em Serrinha, aí eu vou floreando e fazendo os causos que muita gente gosta. Eu mesmo gosto muito de escrever. Quando eu escrevo um caso e leio depois, eu mesmo dou risada dos fatos que ocorreram, né, e que eu pude florear e desenvolver na escrita. Eu acho muito interessante. Na verdade, eu me acho um felizardo por poder ter um tempinho de pensar e escrever algo, principalmente da minha terra, que eu gosto muito. Nesse bate-papo, a gente pode chegar à conclusão de que nós temos grandes escritores, o que faltam são os leitores. Qual a mensagem que vocês deixam para os telespectadores que são possíveis leitores de vocês? Olha, teve um filme que está circulando aí na internet e que foi exibido na premiação do Projeto Proteção, aqui no Ediba, que é o que as crianças veem, as crianças fazem. E muitos pais reclamam que os filhos não leem. E às vezes eu me pergunto, será que as crianças, né, as crianças que a gente tem em casa, veem a gente lendo, veem a gente com o livro na mão? Então o que eu recomendaria, né, minha sugestão é que os pais também fizessem esse papel, não deixassem só para a escola. Estimulassem em casa, no lar, as suas crianças a lerem. Porque com certeza a gente vai ter bons leitores daqui a 10, 15, 20 anos. Acho que essa coisa do lar, de você ter a família, né, lendo, sendo ponto de referência para a criança e tal, vai por aí, até desembocar naquela questão que eu falei da educação, né? Quando isso tiver antenado, família, escola, a coisa vai deslanchar mais. Porque é mais ou menos, por que o pessoal do Sul tem uma vantagem em cima da gente? Exatamente por isso, porque é hábito mesmo, o pessoal já tem uma cultura mesmo de estar lendo, as crianças vão observando e tal. Então é por aí, mas eu acredito que os câmeras, depois dessa, vão ler o linguajar de Goulart, entendeu? É a Poesia das Pedras de Odaí. Poesia das Pedras de Odaí, os livros de Salomão, e vai por aí, entendeu? E depois que a gente declamar alguma coisa aqui, vai ficar melhor. Então eu digo, leiam, né? Leiam porque é através da leitura que você vai poder questionar alguma coisa, né? Se você não tiver o embasamento da leitura, você não vai poder questionar. É através da leitura que você vai se formar quanto pessoa, né? Então, você lê para poder formar, né? Para se formar, transformar naquilo que você quer ser, é através da leitura. E através da leitura também que você vai ter contato com o dia a dia do povo, né? Toda a cultura está registrada nos livros, né? Não só a parte científica, mas todo o dia a dia da cultura do povo. Então, mais uma vez eu digo, leiam, né? Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, eu não sei quem foi que falou isso, mas é uma sabedoria. E se você não ouve, não sabe ouvir, porque não lê, não consegue ver direito e não faz, então você não está preparado para o mundo. Com certeza a leitura nos fortalece e nos traz a busca da cidadania. Leiam muito, é muito bom. Mulher, perfeita simetria.
Mulher, delicadeza e galhardia. Mulher, às vezes complexa, inexata, mas que nunca se aparta da sua querida cria. Mulher, fogo e paixão. Mulher, das poesias a inspiração. Mulher, frágil coração. Mulher, em qualquer situação, sorria, porque é sempre no calor dos teus braços que o homem se refugia. Em 1999 eu propus uma linguagem poética chamada Poetrix, que está sendo praticada no Brasil todo e em alguns países, que se caracteriza por ser uma tropicalização do haikai. São poesias curtas de 3 versos e eu vou dizer 3 Poetrix aqui para vocês. Assalariado. Vende a vida inteira pelo pão de cada dia. A liberdade boia, fria. Gravidez. Pingos pousam no brilho. A mulher cresce. Nasce o filho. E finalmente, Pessoix. 1/3 de mim delira. 1/3 de mim pondera. Outro terço? Quem dera. Obrigado. Eu vou recitar aqui um poema, como eu falei, da origem familiar, né? O título é Juá, e ele fala do vaqueiro, né? À sombra do Juá jazia o boi do pasto imóvel, absorto. O boi do mato que o vaqueiro incauto ao seu encalço foi. À sombra do Juá, com a boca fechada, engolido o mugido, bravo, sem ruminar. Só os cascos na terra em poeira a sublimar. À sombra do Juá ficou o boi perdido, exalado no fogo das ferras, na contagem dos umbigos curados. À sombra do Juá ficou o boi, quando o vaqueiro passou e levou o trote consigo. Meu segundo livro começa o romance com 2 fofoqueiros na praça, né? Como todo interior, tem aqueles repórteres de praça que tomam conta da vida de todo mundo, né? Então eles começam assim, o capítulo 1 diz assim: pois é, Noca, embuchou. Aí outro já sabe quem é o devedor? Ele diz, qual é? Ela não fala, tá amuada, diz que prefere morrer e a gente sabe que Noca é tinhosa. Desde menina, quando amuava, era pior do que jegue quando empaca. Com aquela cara de sonso, hein? Ninguém podia imaginar jamais que ela já estivesse tão na frente. Todo mundo pensava que era uma moça decente. Esse, qual é, Canidé? Hoje não tem esse negócio de decente ou subinte, não. Cada um que se defenda. Quando a coisa aperta embaixo, a cabeça de cima perde o controle e aí é só deixar rolar. E daí vai, ó. Esse é o diálogo. Eu gosto muito da lua cheia, serve de inspiração para escrever algumas coisas bonitas. Eu fiz uma poesia que é justamente antes da lua cheia aparecer, o título. E vocês vão ver por que é antes da lua cheia aparecer. Lembrando de ti a cada instante, alimentando a tua presença na mente, sozinho nesse ambiente, sinto uma saudade constante. A cada aparição desta lua, transmite a essência de carinho, mesmo estando sozinho, sinto a presença tua. Mas antes que ela apareça e outro ofereça a alguém, você me vieste a lembrança e presenteio esta beleza, meu bem. Astro símbolo dos namorados, na sua fase genial, eu lhe ofereço namorado na pura ausência do mal. Tudo isso terá sentido se desejar o que eu sinto por você. Ficarei contente e feliz antes de a lua cheia aparecer. Muito obrigada. A UNBA orgulha-se desta parcela talentosa que usam a literatura como manifestação e fortalecimento da cultura do nosso povo. Gostaríamos de agradecer à Universidade Petrobras por ter cedido esse espaço para a entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.